Bem-vindos, bem-vindas, todos vocês. Hoje é um tema novo. Você já ouviu falar disso, Sibeli? Do quê? Você não viu qual é o tema de hoje, mulher? Você vem para a live despreparada, assim, totalmente? Sim, eu venho para live só por hoje eu confio. Muito bem. Oi, Rita, boa tarde. Boa E eu tarde. não vi, você pôs aonde o tema? Ou você falou agora antes de ir? Pus em todos os lugares. Está no meu feed do Instagram, está no meu... Perdi, Eu não sei os nomes. comi bola. Fica lá em cima correndo e naquele que fica lá embaixo. Como é que chama cada um? Isso Stories. tá nos stories e tá no feed, tá no story do Facebook, tá no feed do Facebook. Tá, eu já entendi que eu comi bola e não vi em nenhum. Nem a sua mãe. Não, porque hoje a gente fez um almoço aqui, o Renanzinho veio aqui, o namorado da Débora, e desde as 11 da manhã a gente fez lasanha, almoçamos, meu celular descarregou, ficou carregando, aí eu peguei agora para a hora da live só. É a Giana viu, mas não sabe o que é. E ó, a Renata fala assim: só por hoje eu confio, foi ótimo, tá praticando os princípios, parabéns. Bom, nós vamos começar com os anjinhos, mas o E você tema de não vai falar o tema, hoje. não é surpresa, a gente que não viu, filha. O tema de hoje, eu lancei o tema de hoje, acho que era 1 hora da tarde, a hora que eu voltei da caminhada, para variar, né? Que tá, acho que foi. Antifragilidade. Ah, não, eu lancei o tema antes. Na hora que eu terminei o curso de astrologia, eu falei para as meninas qual era o tema. O tema de hoje é antifragilidade. Você já ouviu essa palavra? Não. Não? Então tá bom. Mas antes de falarmos sobre antifragilidade, nós vamos tirar o nosso anjinho, a nossa mensagem do dia. E qual é? Antifragilidade. Jana Catita tá aí, bem-vinda. Olha só, Andréia, boa tarde. Edith. E qual é a cartinha? O que vocês querem para a gente tirar, para a gente começar a elevar o nosso padrão vibratório aqui? Livrinho de anjo azul, verde, cartinha dos anjos, monstrinhos, arcanjo, carta dos sentimentos. O que é que vocês querem? Verde, Nossa, verde, 2, chuva de verde. 3, verde, fechou. 4 verde. Todo Ó, mundo verde. Eu tô de verde, você tá de verde. Era verde mesmo. para combinar, ó, eu tô na mesma frequência, ó, na mesma frequência energética. Ah, Edith é irmã da Sueli e da Rita, bem-vindo. Estão vindo famílias e famílias. Maria Cláudia, Veroca, todo mundo super bem-vindo. Sueli, minha prima, tchan, 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 tchan. Vamos lá, mentaliza aí a nossa mensagem. Vou tirar uma lá do comecinho. Ixi. Eu tirei aquela dos anjos de novo. Eu vou ler essa e daí eu vou abrir outro, né? Porque essa daqui já Mas saiu aqui. será que essa não é diferente? Porque aquele dia você tirou do livro azul dos anjos. Ou é Vamos igual? diferente. Eu vou ler de qualquer forma. Tá. Os anjos, ao se comunicarem diretamente com os nossos corações, os anjos nos levam a fazer contato com a capacidade que temos de estar eternizados no presente de cada momento. Quando o passado ou o futuro nos desviam a atenção, com pensamentos e lembranças que não são mais necessários, eis um momento propício para invocar o reino angélico. Os anjos nos levam a perceber que qualquer que seja a situação em que nos encontremos, ela só poderá ser vista e vivida com os elementos que estão presentes naquele instante de nossas vidas.
Não podemos voltar fisicamente ao passado e nem ir para o dia de amanhã. Com o apoio dos anjos, tudo pode seguir um novo rumo agora. Como habitantes das dimensões celestiais, os anjos querem que nos lembremos de que não existe um céu fora de nossa própria consciência, nem separação da terra, onde vivemos a experiência de sermos humanos e divinos. As mensagens que eles fazem chegar até nós viajam na velocidade da luz, em que habitam e iluminam o nosso pensamento, a nossa intuição e a nossa sensibilidade. Olha que bonito isso. As mensagens que eles fazem chegar até nós viajam na velocidade da luz em que habitam e iluminam o nosso pensamento, a nossa intuição e a nossa sensibilidade. Os conteúdos e significados de suas mensagens nos protegem e nos orientam para seguir a melhor direção no presente momento, sem medo de ser quem somos. Os anjos de Deus estão sempre prontos a nos ajudar a transmutar as vibrações de medo e a dissolver os conceitos cristalizados que nos impedem de sermos humana e divinamente felizes. Meditar com os anjos é seguir na direção dessas promessas. É diferente, né? Do azul. Eu abri aqui para eu ver se tinha alguma palavra igual, totalmente diferente. Então, essa é a nossa mensagem, muito bonita. Vou postar, vou deixar aberto aqui. Nem vou tirar outro, não, porque esse aqui foi perfeito. Foi. Né? Foi na mosca. Olá, Vera Rogato, Thaís, Valéria, todo mundo, bem-vindos. Renatinha, minha pupilinha. Então, hoje, essa mensagem já foi maravilhosa. A nossa live de hoje é sobre antifragilidade. E eu conheci essa palavra há pouco tempo. Essa palavra, se você procurar lá no dicionário, não tem. No Wikipedia ela já tá presente. Mas no nosso dicionário tradicional ela não tem. A palavra não tem, mas o conceito a humanidade já usa há muito tempo. Antifragilidade, escreve tudo junto. Antifrágil, né? Antifrágil. E aí, o que é, Cibele, uma coisa frágil para você? Frágil que pode quebrar. Que pode quebrar. E se ela é frágil, ela quebra com facilidade, né? Eu quis dizer isso, que pode quebrar. Tipo, é muito fácil de quebrar. Muito fácil de quebrar. Daí, se o nosso público tiver outras coisas para acrescentar, pode escrever, tá? Mas a nossa ideia é que uma coisa frágil é uma coisa que, se ela sofrer uma pressão, se ela sofrer alguma coisa externa, ela pode quebrar facilmente, certo? Certo. Quando você fala frágil, para mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça já é essas caixas de encomenda, assim, que vem cuidado frágil. Cuidado frágil, né? No aeroporto, né? Frágil. É. Você tomar cuidado que você tocou sensível, delicado, né? Mas o conceito mesmo é que essa coisa frágil, se vier qualquer adversidade de fora, uma pressão, né? Imagina, botar uma caixa dessas de avião e uma coisa pesada em cima. Já era, né? Então, se ela sofrer qualquer pressão, qualquer adversidade, ela vai quebrar, ela vai estragar, ela vai sofrer e não vai dar mais para você usar ela, provavelmente, né? E qual é o oposto de frágil? Gente, ajudem a Cibele, por favor. Qual é o oposto de uma coisa frágil? Estou pensando numa palavra, alguma coisa assim. Vários. Oi? Tô pensando em alguma palavra, tipo, consolidado, sei lá, forte. Nossa, não me vinha essa palavra.
Forte, que mais? Gente, todo mundo forte? Mas forte não é contrário de fraco? Fraco, forte. Forte, resistente, que as pessoas falam, né? Só falaram forte aí. Tem mais alguma outra coisa sem ser forte? Ixi. Rígido, a Renata falou. O quê? Rígido. Rígido, resistente. Mas isso não é o contrário de frágil. É a primeira ideia que a gente tem é que uma coisa rígida, ela é o contrário de frágil. Então, o que é frágil? Frágil é uma coisa que A quando vem Giana falou resiliente. resiliente também é uma ideia que as pessoas falam que é o contrário de frágil, mas também não é resiliente. Duro Duro. também não é o contrário de frágil. Gente, damos muito mal. Então, existem três conceitos. Então, o contrário. Então, essa palavra antifrágil, Sibeli, esse conceito de antifrágil, ele foi trazido por um cara, olha, uns assuntos que você gosta. Um cara da área de finanças. É que trouxe para a gente esse conceito de antifrágil. Tanto que esse conceito de antifrágil, ele apareceu primeiro no meio financeiro. Nas pessoas que trabalham com bolsa de alto risco, ele já está ficando conhecido. Por quê? Esse conceito foi trazido por um líbano-americano, né, um libanês que também tem a naturalidade americana, ele mora nos Estados Unidos, e esse conceito foi trazido por essa pessoa, o nome dele é Nassim Nicholas Taleb. Nassim Nicholas Taleb. Ele é uma das pessoas mais famosas no meio financeiro, no mercado financeiro. É uma pessoa muito rica, uma pessoa que já ganhou muito dinheiro no mercado financeiro, e a fortuna dele, ele fez nas crises. A fortuna dele foi crescendo a cada crise. A Cris Adams está falando que o contrário de frágil é alguma coisa que não se altera. Também não. Porque, olha, uma coisa frágil é uma coisa que, se vier uma adversidade, ela vai quebrar, né? Ela vai desmontar e aí ela não vai servir para mais nada. Ela para de servir. Uma coisa que fosse o contrário de frágil, o que seria? Uma coisa que aí falaram aí duro, resistente, resiliente, né? Então vamos pegar um copo de cristal. Se eu jogar um copo de cristal daqui, né, ou do primeiro andar, ele vai esborrachar no chão. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele é super delicado, ele é frágil. Se eu jogar, ele vai despedaçar e não vai servir para mais nada. Concorda? Não vai ser mais uma taça de cristal, não vai servir. Ela vai perder toda a utilidade dela. Se for uma coisa dura, né? Então, uma coisa dura. Uma coisa dura, imagina uma pedra bem forte, né? Uma pedra bem forte que, se eu jogar do primeiro andar, essa pedra vai bater lá no chão e ela não vai quebrar, porque é uma pedra bem forte que eu falei para vocês escolherem. Essa pedra não vai quebrar. E ela vai ficar melhor do que ela era depois dessa pancada? Não. Talvez ela até tenha umas fraturinhas internas, e se eu pegar ela de novo e jogar ela daqui de cima, capaz que ela quebre, né? Ela não ficou melhor depois que eu joguei ela lá de cima, certo? Certo. Não ficou melhor. E isso é uma coisa dura, resistente, que eles tinham falado que era o contrário de frágil. Então, não é. Agora, vamos supor que eu pegue uma borracha, né? Porque alguém aí falou resiliente. Resiliente é que nem uma coisa resiliente, quando me vem a palavra resiliência. Bom, então, assim,
ela ser dura e não quebrar já é melhor do que ser frágil, né? O pior dos três de todos os estágios é ser frágil e quebrar e não servir para mais nada. Então, se você é duro, se você é resistente, se você é resiliente, já é muito melhor do que você ser frágil, tá? Tá. Então, uma coisa dura, resistente, essa história da pedra que caiu, que talvez no primeiro tranco ela aguente, mas que no segundo pode ser que ela sucumba e que ela quebre. Num segundo, terceiro tranco, ela vai ficando cada vez mais frágil. Então, não serve. Aí alguém falou aí resiliente. Então, se a coisa é resiliente, a primeira coisa que me vem na minha mente é, por exemplo, bambu, né? O bambu é resiliente. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente planta uma semente de bambu, ele fica 7 anos sem aparecer nada. Parece que não está acontecendo nada e ele não cresce. Né? Ele fica aquele negocinho desse tamanhinho ali, você vai molhando, você não está enxergando nada e ele não cresce. Mas, nesse período que ele está fazendo, ele está criando raízes bem profundas e enormes. Depois que o bambu criou raiz, é que ele começa a crescer para cima. E aí, quando ele começa a crescer, primeiro ele cresce para baixo, a parte das raízes, e as raízes dele ficam muito profundas. Aí ele começa a crescer para cima e na mesma proporção da raiz. Então, se vier um vento forte, o que ele faz? Ele tem uma raiz enorme aqui embaixo. Ele tomba, vai para um lado, vai para o outro e depois volta. Isso é resiliência. Vem o vento, vem a chuva, ele não resiste, a coisa dura fica parada, né? Bate ali, fica parado, ele vai ficar cada vez mais frágil. O bambu, a coisa resiliente, não. Ela vai junto com as adversidades, ela não resiste, ele não quebra e ele volta ao normal. Então, ser resiliente ainda é melhor do que ser resistente e duro. Você não fica ali duro resistindo às coisas que estão acontecendo. Você vai junto, né? E você tem uma resiliência. Então, ser resiliente, o contrário de frágil também não é ser inquebrável. Então, ser resiliente é melhor do que ser resistente. Porque uma coisa que é resiliente, ela vai e se ela bater uma outra chuva, um outro vento, ele não vai ficando cada vez mais fraco, mas também não fica cada vez mais forte. Ele volta a ser o que ele era, né? Então já é melhor do que a pedra que é dura. Outra coisa resiliente, por exemplo, uma borracha. Se eu pegar uma borracha e jogar lá do primeiro andar, por exemplo, a borracha ela é resiliente, né? Ela não vai contra o coisa do chão, ela vai bater, ela vai quicar, ela vai suavizar. E se eu jogar ela 10 vezes, ela não vai quebrar do mesmo jeito, porque ela é resiliente. Então, uma coisa resiliente é muito melhor do que uma coisa resistente e dura. Quando a gente está na resistência, você fica o pé lá na resistência, alguém vem, você faz uma força danada, né? Você faz uma força danada para ficar ali. Você gasta uma energia enorme. A Marfisa está falando que uma coisa contrária de frágil é uma coisa durável. Também não é, Marfisa? Gente, é o nome. Ai, Vera, ninguém. Tá todo mundo querendo muito descobrir. Tá parecendo aqueles dilemas assim que você fala e a pessoa precisa resolver. Todo mundo quer saber que palavra é essa. É o enigma da tarde de hoje. O que é o contrário de frágil? Gente, é o título da live. É uma Vai, coisa. eu tô aqui, ó, pensando na minha cabeça enquanto você tá aí falando. É uma coisa, ao contrário de Porque frágil. eu já tô vendo que não é nada disso que as pessoas falam de durável, de resistente, não é, pelo que eu percebi até agora, no sentido de você ser resistente e nem de você continuar no mesmo lugar, igual você falou do bambu. É de tudo isso e você ainda melhorar com isso ainda por cima. Mas eu não sei qual é a palavra. É exatamente o contrário.
é você passar por essa coisa difícil, né? Essa coisa externa difícil que vem para você. E a cada crise você ficar melhor do que você era antes. Depois que você passa para aquilo, você melhora, né? Porque a coisa resiliente não fica melhor depois. Flexível também não fica melhor depois. Mas se for uma coisa ou uma pessoa antifrágil, há situações, ela vai aproveitar a crise, ela vai aproveitar o problema, ela vai aproveitar a dificuldade, ela vai sair daquilo e vai ficar melhor. Exatamente, Veroca. O que é antifrágil? Pessoas ou coisas que, através da crise, se melhoram. Isso é Gente, antifrágil. vocês estão falando as palavras estável. A Giana já acertou. A Giana falou ali em cima. Antifrágil. Contrário de frágil é antifrágil. Ela falou no Pô, começo da live e a gente está aqui. já tinha falado. Mas o que eu queria, tipo Fênix, né? Mas é mais do que Fênix. É mais do que Fênix. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Ana Carolina, todo mundo vai entender. E esse conceito, olha que legal, né? Esse conceito vem do Nassim Taleb, né? Nassim Nicholas Taleb, que ele é do meio financeiro. E quando é uma verdade, né? Lembra lá das aulas de Reiki? Quando é verdade, não importa, todo mundo olha e vê que aquilo é uma verdade. Então ele lançou um conceito lá no meio financeiro, que na hora que eu olhei, eu falei, meu, esse negócio está certo para a vida. A gente tem que levar esse conceito aí do mundo financeiro para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então a gente não pode ser frágil, né? Porque frágil é aquela coisinha que todo mundo toma cuidado, né? E que quebra fácil. A gente não pode ser duro e resistente, porque se a gente for duro e resistente, uma hora a gente acaba quebrando, né? Vai chacoalhando, chega uma hora a gente não aguenta. Então a gente tem que ser antifrágil, a gente tem que melhorar com as dificuldades. E E aí eu eu me. tenho percebido muito isso. É, eu comentei até essas semanas, na sexta, eu acho, com uma amiga minha, Jaque, que faz o curso de investimento, né? Para quem não sabe aí da live, eu invisto na bolsa também e fiz um curso agora sobre bolsa de valores. Gente, eu faço assim, eu sou formada em educação física, aí eu fiz curso de reiki, aí eu fiz design gráfico, agora eu tô fazendo curso de bolsa de valores, eu vou fazendo tudo para aprender coisas novas. E aí eu falei para ela, nossa, Jaque, esse negócio de bolsa de valores, de fazer operações, é muito psicológico. É muito emocional, assim, que você tem que estar bem com você. Se é um dia que você não está bem psicologicamente, ou que aconteceu qualquer coisa na sua vida, você brigou, que você não consegue pensar, você faz investimento ruim. Ou igual quando veio o corona, que a bolsa despencou, todo mundo se desesperou. Se eu tivesse vendido minhas coisas, eu tinha tido um prejuízo enorme. E a gente ficou ali firme e forte, e agora, depois que passou, é, as coisas estão melhorando. Tipo, passou a tempestade, respirando, tivemos calma, pensamos com sabedoria. Eu tenho aprendido muito essas coisas com meus investimentos mesmo financeiro. Então, colocando um parênteses, né? Na vida é assim, Sibeli. O que que acontece? Veio o corona, todo mundo falou isso, aquilo, a sua frequência, ó. Você baixou a sua frequência energética, concorda? Baixou a sua frequência energética, se você tiver qualquer passo ali, pronto, bum, estoura tudo. Então, em tudo. Então, se a gente for mexer com a parte financeira, com relacionamento, com a vida, com o trabalho, com tudo, tudo, a gente tem que manter a nossa frequência energética alta. E essa coisa do frágil e do antifrágil, então, frágil é uma coisa que é frágil, se vem qualquer coisa de fora, ela quebra e pronto, não serve para mais nada. Se eu pego uma criança
e fico protegendo ela o tempo inteiro das adversidades da vida, ela não vai se fortalecer nunca. Na primeira trombada com a vida, entra em depressão, tenta se matar, sei lá, entendeu? Então, nós temos que preparar os seres humanos para serem antifrágeis, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os desafios. Né? Eu não gosto da palavra dificuldade. Dificuldade, cérebro lê. Isso aí é muito difícil, eu não vou nem tentar. Se eu falar, olha, eu estou passando por um desafio, o que é desafio? É uma coisa que é para a gente ultrapassar, não é? Desafios, eles vêm para a gente se melhorar, para a gente ultrapassar. Então, se eu preparo uma criança, um adolescente, um ser humano para enfrentar desafios, eu estou preparando esse ser humano para ser antifrágil. A cada desafio que a vida trouxer, ele vai ficar mais forte, mais firme. Quanto mais desafios a vida trouxer para essa pessoa, melhor ela vai ficando. Então, eu vou dar mais um exemplo de antifragilidade. Por exemplo, a musculatura do nosso corpo. Ele está lá, né? Eu sempre falo muito de músculo, né, no curso de Reiki. Se você Sim. praticar, né, musculação, se praticar hard ali, nível alto de musculação, vai ter dor pra caramba. Você já fez musculação? Já fez algum exercício assim? Você vai da professora de educação física, né? Quando a gente passa um pouco ali o limite, a gente fica todo dolorido. Não fica? Porque o Não músculo precisa nem machuca. ter musculação. Qualquer coisa que você não está acostumado a fazer no dia a dia, tipo, vou pegar uma enxada e carpinar ali. No outro dia você tá moída. Mas é musculação. Só que você está usando a enxada de peso e não é aquele pezinho como é que chama lá? Da academia, né? Mas é a mesma coisa, tá mexendo no seu músculo e aí ele vai machucar, né? O músculo, por isso vai doer, mas ele vai ficar mais forte. No outro dia você vai fazer de novo, ele vai ficando mais forte, mais forte. Depois, se você pegar para capinar ali o terreno inteiro, não vai doer mais. Por quê? Porque aquilo te tornou mais forte. Agora, alguém, né? O pai fala: não vou dar enxada para o meu filho. Não vou dar. A Cris está falando uma coisa legal, né? Que tem um provérbio chinês que fala que onde há obstáculos ou dificuldades, há sabedoria. Né? Nós atraímos aquilo. Tem que ver como que a gente está olhando aquele problema. Como que a gente está olhando aquele desafio. Os desafios, eles existem para nos tornarmos pessoas melhores. Um pai que fica super protegendo o filho, né? Não dá uma enxada para ele, a mãe que não deixa o filho lavar louça, e uma série de coisas vai criando um ser humano frágil, né? Que mal faz dar uma tarefa doméstica, mandar lavar uma louça, mandar varrer uma casa, mandar capinar um terreno, né? No começo, não vai querer fazer, tá? Mas aí ela vai ficar uma pessoa melhor. Fala, Sibeli. Minha mãe, teve uma época que a gente estava assistindo, minha mãe filmava a gente quando era pequenininho, né? VHS. Aí a gente assistindo esses filmes, passamos para DVD e fomos assistir. Eu falava, mãe do céu, você largava em tudo descalço, pisava no formigueiro, pisava nas coisas, a mão tudo suja de terra, comendo as coisas, você deixava a gente largar. Mas ela, menina, assim que é bom, não pode ter frescura, não. Tem que pisar na terra, tem que comer as coisas pra você. Ela ficava muito indignada quando vinha, tipo, a amiga dela e falava: ai, não, hoje tá ventando, não pode tomar sorvete. Ai, não, não pode ficar descalço porque isso e aquilo. Aí ela, eu não tenho frescura, não. Ó, a Cris falou assim, né? Que as crianças se sentem mais valorizadas quando elas contribuem e têm responsabilidade. Isso é verdade. E isso que a sua mãe fazia, você sabe o que a sua mãe fazia? Ela estava aumentando a imunidade de vocês. Porque qual é a criança que tem um sistema imune mais forte? É aquela que anda descalço, que pega a coisa da terra, bota na boca, aquela que está lá largada na favela, lá no chão, ou é aquele menininho riquinho que usa Protex?
Bota os dois ali de frente para um vírus de gripe forte. Qual que vai pegar? O riquinho, do Protex, certeza. Porque aquele outro vai criando imunidade. Você entende? Então, Você aquela tá de parabéns. feira que a sua mãe largava você lá e largava descalça, ela estava criando filhos antifrágeis naquele momento. Filhos resistentes. Entendeu? Então, os pais, esse conceito de antifragilidade, ela é muito importante para a gente criar os filhos, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Esse conceito de antifragilidade. No meio do AA, né, dos alcoólicos anônimos, do NA, dos narcóticos anônimos, tem uma frase que eles costumam dizer que é a seguinte: a crise precipita a cura. Às vezes, aquela pessoa que está ali envolvida na droga, né? Ela precisa ter uma crise bem forte, tem que ser internado, ou tem que quase morrer para levar um belo de um chacoalhão e superar, ultrapassar essa dificuldade e se melhorar. Então, aí você está criando pessoas antifrágeis, né? Eu tenho certeza, né? Quando eu nunca tinha ouvido falar desse termo, antifragilidade, mas quando eu ouvi, eu falei, nossa, eu sou uma pessoa antifrágil, porque o que eu já tive de desafios na minha vida, e eu tenho certeza que quando eu olho para trás, cada um dos desafios que eu passei, eu me tornei uma pessoa melhor. Se eu pegar um outro desafiozinho daquele lá, eu tiro de letra. Só que cada vez o desafio vai crescendo, né? Aí os desafios vão crescendo, a gente vai aprendendo e vai se tornando cada vez mais forte. Esse termo de antifragilidade, esse cara, Nassim Nicholas Taleb, tem um livro, viu, Sibeli, você que curte essas coisas de finanças, que eu acho que quem gosta dessa parte, os taurinos da live, deveriam ler. Não é um livro fácil, é um livro denso, um livro que não é fácil de ler, então leia devagar. Se chama Antifrágil. Antifrágil. Coisas que ficam melhores depois da crise. Esse é o conceito de antifrágil. Então, isso é uma forma de pensar. Toda vez que eu tenho um desafio pela frente, e quando eu vejo alguém, né, tem um monte de gente aí que me pede ajuda na dificuldade. Todo mundo que me pede ajuda na dificuldade, a minha resposta é assim: olha, todas essas coisas depois que a gente passa nos tornam melhores e mais fortes. Eu já descrevi essa frase para um monte de gente. Que esse obstáculo, que este desafio que você está passando, te deixe melhor e mais forte. Traga isso para a sua vida. Então, é um conceito que eu já usava, que eu sempre usei. E é uma forma de pensar. Lembra numa outra live, não sei se vocês se lembram, que eu falei que tudo, absolutamente tudo tem solução. Tudo tem solução. De uma forma ou de outra tem. Você tem como olhar para aquilo e tem como resolver. Ah, mas o fulano de tal morreu, não tem mais solução para a morte. Não tem solução para a morte, mas tem solução para você sofrer ou não. O sofrer ou não é escolha. Se você vai entrar numa depressão ou se você vai seguir a sua vida. Isso tem escolha. Então, para tudo, os grandes problemas, eles têm solução. É como se fosse assim que eu enxergo. Um quebra-cabeça onde tem todas as peças e a gente não acha a peça, a gente não acha a peça. Mas eu tenho que ter certeza que aquela peça existe. Sabe por quê, Sibeli? Porque o grande arquiteto do universo não fez nenhum quebra-cabeça faltando peça. As peças estão todas lá. Então, eu tenho que ter certeza que a peça está lá, mas eu que não estou vendo. E aí eu tenho que procurar aquela solução. E aí eu vou achar.
Se eu tiver certeza que tem solução, eu vou achar. O que está rolando aí de conversa na live? Ah, a minha mãe zoando. A Cris, eu gostei disso que a Cris falou ali em cima, que as crianças sentem mais valorizadas quando contribuem e têm responsabilidade por alguma atividade doméstica. Isso dá um senso de contribuição e importância. Eu até faria uma conexão com uma coisa que eu fiz com as minhas crianças lá no projeto, que quando as crianças participam e constroem alguma coisa, aquilo faz mais sentido para ela, elas se sentem mais pertencentes àquilo. Tipo, se você der um jogo da memória pronto para elas, aí elas vão jogar ali, ah, tá, legal, besta. Mas a gente criou alguns jogos lá e eles pegaram coisas que não era nada e criaram o próprio jogo deles personalizado. Então eles ficaram muito ansiosos assim para jogar e para mostrar para as outras pessoas. Então quando eles criaram, fizeram parte daquilo, tinha um significado para eles aquele jogo. E não era um simples jogo que você comprava ali, jogava, pronto, acabou. Tem outro Era uma valor. coisa dele. Sim. E o que a Cris escreveu aí que eu não consigo ler inteiro? Os erros são importantes para o nosso crescimento e aprendizado. Devemos olhar os erros e as dificuldades como oportunidades. É só isso que está escrito? Oportunidades de aprendizado, a nossa cultura não fala das não sei o que. Não apareceu. Então, os erros, eles são importantes, eles fazem parte. Agora, a gente tem que ter uma diferença. Tem uma diferença entre ser insistente e ser persistente. A gente não pode ser insistente, a gente tem que ser persistente. Uma pessoa insistente, acontece alguma coisa, ela insiste, ela insiste, ela insiste, e ela continua fazendo igual. Quando você está insistindo, você está repetindo, está fazendo exatamente do mesmo jeito. Eu falo assim, Cibele, deixa eu ver o que eu vou falar. Cibele, vem me visitar aqui. Ah, velho, eu não vou por causa do Covid. Aí daqui a pouco eu falo, Cibele, vem me visitar aqui. Não, eu não vou por causa do Covid. Vou ficar falando, Cibele, vem me visitar aqui o tempo inteiro? Eu estou insistindo. E não estou dando nenhum argumento, não estou fazendo nada de diferente. E se eu falar assim, ah, Cibele, eu estou com uma saudade, você podia vir aqui e ficar longe. Ah, eu vou amanhã, já posso ir? E você fica longe. Então, aí eu estou persistindo, estou te mostrando um outro ângulo, que tem a possibilidade de você vir aqui sem o Covid. Mas se eu só ficar batendo naquela tecla, eu viro uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer estar ali do lado, e não consigo o que eu quero. Agora, se eu persistir, uma pessoa que persiste, é uma pessoa que usa criatividade. Ela usa a cabeça e vai fazendo as coisas cada vez de um jeito diferente. Então, ela persiste, mas ela vai aprendendo com os erros, né? Lembra lá? Buscando outras formas. Faz de outras formas. Lembra lá quando a gente vê o fracasso e o sucesso? Uma pessoa que chega no sucesso, deu errado aqui, ela tenta de novo de outro jeito, deu errado ali, ela tenta de novo de outro jeito, porque se ela ficar tentando do mesmo jeito, nunca vai dar certo. Então, é assim, a Cris está falando que na cultura chinesa não fala de dificuldades. Eu também não gosto da palavra dificuldade. Eu gosto da palavra desafio. Né? Então, olha lá a turma querendo vir para Jundiaí. Olha lá o que você aprontou. Eu não, foi você que me convidou aí primeiro. Eu tava quietinha. Então, se a gente insiste, a gente fica sempre ali do mesmo jeito, a gente se torna uma pessoa chata. Quando a gente persiste, a gente usa criatividade, usa outras formas, outro jeito. Olha lá, daqui a pouco vamos fazer uma festa no meio da quarentena. Gente, Ai, quando deixa a acaba. gente sonhar, Vera. Meu Deus, deixa a gente sonhar.
O quê? Deixa a gente sonhar. Não, então eu vou dar uma festa. Quando acabar o convite, eu vou dar uma festa aqui em Jundiaí, vem todo mundo Ah, para cá. Ah, mas o que eu vou dar duas festas, eu vou. Uma aqui em Jundiaí e uma na Casa Ubuntu, para comemorar o fim dessa quarentena. Então, a gente tem que usar as crises para crescer. Ah, não, a Cris falou, ela corrigiu aqui. Ela não tem oportunidade de falar de que na forma nossa sociedade a gente não tem oportunidade de falar de forma apreciativa, de uma forma, sei lá, positiva, assim, eu acho. Então, falar de uma forma positiva o quê? Sobre os desafios? É. Então, os desafios, eles servem para a De gente... apreciar o desafio por ser um crescimento, eu acho que ela quis dizer, na Então, nossa sociedade. gente, está todo mundo convidado. Quando eu der a festa, vem todo mundo. Ah, não vai ser mais live, vai ser presencial. Aí vai ser presencial, a gente vai fazer um bate-papo ao vivo aqui em Jundiaí. Então, Hum. e isso ser antifrágil, né? Que nem o músculo, por exemplo, o Nassim Taleb, ele fala que isso está na natureza. Um objeto nunca vai ser antifrágil, um objeto não é antifrágil. Mas nós, seres humanos, temos essa capacidade, a biologia, né? As leis biológicas, né? Essa antifragilidade está ali. Porque quem que foi sobrevivendo às adversidades? Quem que sobreviveu à era glacial? Os mais fortes. Né? Não veio para todo o planeta naquela época, a era glacial? Quem sobreviveu? Quem ultrapassou aquela dificuldade. E assim, várias coisas que foram acontecendo na vida. E de Ô, Vé, tempos... Oi, você já assistiu o filme A Teoria de Tudo? já. A gente assistiu ontem. Aí você falando dessas coisas, eu lembrei. Que é da história do Stephen Hawking, o físico. Quem não assistiu, fica a dica aí desse filme. Eu acho que ele foi um que super Super, foi. super, hiper Falei, antifrágil. gente, quando o cara não conseguia nem falar, mas ele resolveu escrever um livro. Ah, Foi se adaptando à doença e foi. então, isso é um exemplo. Então, fica aí, fica a dica. Como é que é o nome do livro? Esqueci. O A físico, teoria de tudo. a teoria de tudo. Fica aí, fica a dica. Já assisti faz muito tempo esse filme, é muito bom. A teoria de tudo, um filme verídico, um filme de uma história real e de um exemplo de antifrágil. Então, você É, vê para que... quem não sabe, que a minha mãe conhecia ele, mas não sabia que era o nome dele, do Stephen Hawking. É aquele físico que teve a doença lá da esclerose múltipla lá, esclerose amiotrófica, ficou na cadeira de roda e ele se comunicava com o olhar. Vocês conhecem ele. É a história de vida dele. A Cris escreveu outra coisa aí, o meu não aparece inteiro, só depois, a hora Vai, que acabar. da Estou crise. vivendo. Estou vivendo muitas crises e isso está me ajudando a escutar mais a mim mesmo e ser mais humilde. Quando vemos que estamos sempre aprendendo e crescendo, não há obstáculos intransponíveis. E a Vera sempre me lembrou que eu ficaria mais forte depois, e naquele pico de estresse eu não acreditava que conseguiria. Então, se a gente ficar, então, o que que é esse conceito de antifrágil? Ele também está completamente ligado naquele conceito, sabe, das frequências, Frequência. de você elevar a sua frequência, de você pensar positivo, de você acreditar que aquela peça que está faltando naquele momento, que ela existe, que você vai encontrar, de você acreditar que aquilo é para melhor. E não é um acreditar da boca para fora, sabe? É um acreditar com o coração. É você suportar aquilo e a hora que você suporta aquilo,
que você vence aquilo, você se torna uma pessoa melhor. Então, eu sempre falo, né? A Cris é minha cliente de mapa astral, né? E agora minha aluna de astrologia. Então, e é minha aluna de reiki também, é reikiana. Mas primeiro veio o mapa astral na vida dela, o contato dela comigo, primeiro veio na astrologia. Mas a cada dia a gente vai ficando mais forte. E a gente tem que ter isso em mente, né? Que aqueles obstáculos, que aqueles desafios, eles aparecem com algum motivo, né? Lembra lá na live dos 5 princípios? Na hora que vier uma dificuldade muito grande, qual que era um dos exercícios? O que é que tem de bom nisso? Lembra? Uhum. Olhar para aquilo, eu perdi o emprego, né? É um desafio enorme perder o emprego. Mas o que é que isso pode me trazer de bom? O que é que tem de bom aqui que eu não estou enxergando? Né? O Covid veio. O que é que tem de bom nesse Covid que eu não estou enxergando? Porque somente as pessoas que olharem essa pandemia e enxergarem o que tem de bom ali e usarem a pandemia para crescer, somente essas pessoas é que são antifrágeis. Entende? Essas é que Uhum. vão sobreviver lá na frente. Na natureza, né? Quando veio lá a geleira, a era glacial, sobreviveram os antifrágeis. São sempre os antifrágeis é que sobrevivem. Aqueles que resistem, né? Ele resiste, 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 uma hora quebra. Somente aqueles que se fortalecem com as crises é que vão ficando cada vez mais fortes. E olha que interessante, dá para fazer esse paralelo com tudo. Se você pegar as pessoas, você que gosta de dinheiro, né, Sibeli? As pessoas mais ricas do planeta, pegar as pessoas mais ricas do planeta e fizer uma enquete com elas, quase que 100% delas quase faliram ou faliram 3,8 vezes. As pessoas mais ricas do planeta perderam tudo o que elas tinham 4 vezes e se reergueram. A cada falência, elas ficaram mais fortes. Agora, tem gente que perde o emprego e pronto, acabou a vida. Né? Não usa aquilo para se fortalecer, para ir atrás, para usar a criatividade, para ver o que é que de bom tem nisso. Né? Não usa para fazer uma coisa diferente, para se melhorar. Então, nossa, quase uma hora. Então, o que eu queria trazer para vocês era este conceito de antifragilidade. Então, existe um livro do Nassim Nicholas Taleb, que é um livro, né? Não se iludam, é um livro de finanças, né? O cara é matemático, o cara é um cara que mexe com finanças, com economia, essas coisas. Mas ele fala, ele vai misturando, ele fala sobre mitologia, ele fala sobre biologia, ele unifica tudo isso para chegar no que ele quer, que é o termo financeiro. Mas isso é assim para tudo na vida. Quando é verdade, a gente pode aplicar em qualquer área. E essa coisa de ser antifrágil é uma forma de agir e de pensar. E que a gente pode aprender. Quando a sua mãe estava no mato, descalça, deixando você pegar as coisas e comer com a mão suja, não sei o quê, ela estava, de uma certa forma, te tornando antifrágil em algumas coisas. Agora, no horário, nas horas em que ela não deu uma enxada para você ou para o seu irmão, ela estava deixando vocês mais frágeis. Ah, ela dava. Ela dava Ela, enxada, ela colocava o pote de arroz em cima da cadeira para a gente subir e lavar a louça com 4 anos. muito bem. Nossa, sábia Lucy, parabéns. Como é que seu irmão não aprendeu a lavar louça, não aprendeu a tirar o prato, então? Ou ela só comia Pois as é, comidas? não sei, né, filha? Ela fazia isso com todo mundo. Ela fazia uma listinha, fazeres domésticos. Uma folhinha Cibele, uma folhinha Débora, uma folhinha Felipe.
Débora, pôr a roupa no varal. Cibele, lavar a louça. Felipe, passar a lustramóveis. Tinha que ter posto o Felipe mais para lavar a louça. Então, é isso, né? Eu quero saber se alguém quer perguntar ou quer fazer algum comentário, o que é que vocês acharam sobre esse conceito novo que eu trouxe aqui para vocês, que pelo jeito aqui na live ninguém conhecia. Fiquei feliz de trazer uma coisa para vocês. O que você achou, Sibeli? Interessante. Aí, viu a Veroca falando que era trabalho escravo, eu com 4 anos lavando a louça. Tem até foto, gente, disso. Veroca, trabalho escravo nada, olha, não morreu, tá aí viva, bem, Se forte. fosse hoje em dia, ia ser. Como não chama lá? Não, abuso infantil lá. Direito da É, criança e do adolescente. não, eu sou o maior apoio para a Lucy, tem mais é que fazer isso mesmo. Bom, então é isso, gente. Se vocês quiserem, então busquem na internet, comprem o livro, vá ler mais sobre isso e fortaleça, né, essa antifragilidade em vocês, né? Melhor, ser frágil é o pior de tudo, né? Aí ser forte, resistente é melhor do que ser frágil. Se você for resiliente, é bem melhor do que ser forte. Mas se for antifrágil, cada vez você vai estar melhor. Sim. Bora encarar a vida sem mimimi. Isso aí, Ana. Tô com você e não abro. Então é isso. Vamos usar os desafios para crescer e aprender.